Alexandre Carneiro de Souza, sociólogo e professor universitário. Uma das questões que me parecem muito evidentes no pensamento político de Thomas Hobbes, sobretudo considerando duas obras, o Leviatã e do Cidadão, é que o contrato social e o consequente aparecimento do Estado não são soluções suficientes para a solução dos desmandos como consequência da ação dos indivíduos no seu estado de natureza. Essa me pareceu uma questão extremamente interessante, porque nós já havíamos dito que Hobbes é um autor que aposta todas as suas fichas no Estado. Ele celebra o Estado e, na perspectiva de sua análise, quanto maior o Estado for, quanto mais colossal o Estado é, mais facilidade ele teria de realizar a missão de propor a paz e a segurança dos indivíduos que compõem a sociedade política. Mas a despeito desse clamor, a despeito dessa admiração, a despeito dessa recepção festiva ao aparecimento do Estado, como possibilidade de solução dos problemas que ocorreram no Estado do Direito, no Estado de natureza, Hobbes não se deixa levar por esse otimismo, ele não se deixa levar por essa celebração, não ao ponto de ignorar o fato de que o Estado por si só não representa uma alternativa suficiente. Portanto, o contrato social pode ser rompido e o papel do Estado pode ser desmoralizado. Nesse sentido, seria necessário impermeabilizar essas instituições em função da tão pretendida garantia política. O que me parece claro é o que está na cabeça do autor, na medida em que a sua reflexão caminha nesta direção. Ora, se eu assumo um contrato contigo, se eu assino um documento, a despeito do contrato ter sido assumido e assinado, você não tem nenhuma garantia que eu vou cumprir o que eu prometi, ou que eu vou realizar a obrigação que eu assinei. Não existe garantias de que os indivíduos que entraram em acordo para a efetivação do contrato fidelizarão essa atitude. Portanto, a despeito do contrato ser perpetrado, não se tem garantias da sua execuibilidade. Não se tem garantias se os indivíduos que estiveram de acordo no contrato vão manter as suas responsabilidades. É nesse sentido, então, que a análise do autor vai debruçar um relevante interesse acerca do recurso capaz de emprestar ao contrato e ao seu guardião, que é o Estado, a autoridade que o contrato e o Estado precisam. E aí aparece na discussão hobbesiana o conceito de lei. E a importância da lei se reside exatamente no aspecto de que cabe a ela prover o Estado de autoridade para que ele possa impor as regras do contrato político. Por volta da página 197 do Leviatã, o Hobbes vai dizer que as leis do Estado são regras impostas pelo soberano por via oral ou escrita ou através de qualquer meio que lhe seja conveniente para que através desse dispositivo se estabeleça critérios claros do bem e do mal, daquilo que é a favor ou contra o sistema. Ora, a lei exerce um papel significativo na concepção política hobbesiana. Ela tem, portanto, o papel de dar ao Estado o aporte moral que o Estado precisa para submeter a vontade dos indivíduos ao pacto coletivo estabelecido na hora em que consensualmente os indivíduos propuseram o contrato social. Nesse aspecto, a lei precisa ser abrangente. Não é possível que área alguma fique descoberta do cuidado, da orientação, da
preconização legislativa. Hobbes subdivide a lei em 4 grandes grupos. Ele propõe leis aos súditos em geral, ele propõe leis às províncias, ele propõe leis a certas categorias e propõe lei a certas pessoas. O espírito dessa questão, dessa quádrupla divisão, parece levantar uma tese de suma importância, de que nenhuma área pode ficar desguarnecida da lei. Na medida em que uma área da sociedade está desguarnecida da lei, a possibilidade e a ameaça da subversão dessa sociedade é real. Portanto, a lei deve tentar cobrir a totalidade das ações dos indivíduos, garantindo que todas essas atuações, todos esses comportamentos e ações estejam debaixo daquilo que o instrumento legislativo autorizou. Portanto, a lei tem um papel significativo no campo do contrato social. Ela é responsável pela autoridade moral do Estado no objetivo e no desafio de fazer valer os interesses do contrato coletivo que visam a paz e a segurança de todos os indivíduos da sociedade política. Muito bem. O contrato social e o Estado seriam inócuos sem o instrumento da lei, porque lhes faltaria um recurso moral capaz de impor os indivíduos a fidelizarem o contrato social. Por outro lado, é importante que também se perceba que, ao analisar a segurança do Estado político, ao preocupar-se com a paz e a segurança de todos, dentro dessa missão soberana que compete ao Estado de prover os indivíduos de segurança ampla nos domínios políticos, Hobbes chega a uma nova constatação. A constatação de que mesmo a lei, como um recurso que empresta autoridade moral e política ao Estado, ela pode ser negada, ela pode ser subvertida pelos indivíduos. E aí, dentro desse aspecto, o autor vai introduzir a discussão sobre a sentença, porque no pensamento do Hobbes é papel do poder de julgar, é papel do judiciário soldar as avarias perpetradas pelos indivíduos contra o pacto social. Isso deixa claro a ideia anterior que nós havíamos colocado de que o contrato social e o Estado, como seu guardião, não estão isentos, não estão impermeáveis às investidas criminosas e delinquentes dos indivíduos. É preciso que se leve em consideração que o tempo todo essa preocupação do autor está presente. Uma preocupação que deve ser levada em grande consideração. Os atores que são responsáveis pelo aparecimento do Estado e a efetivação do contrato são também os mesmos autores que podem atuar na subversão desse Estado. Nesse sentido, é uma visão clara e bastante realista quando o autor percebe a fragilidade da instituição política do Estado como guardião do contrato e também percebe a fragilidade da lei, porque o contrato, o Estado e a lei não são suficientes para coibir o instinto humano, o espírito humano da individualidade, do individualismo, que leva à quebra do pacto coletivo e dos amplos interesses sociais. Dentro desse quadro montado pelo autor, a sentença emitida pelo Poder Judiciário, a sentença do juiz tem o papel, portanto, de, em última instância, soldar as avarias perpetradas contra o contrato e contra o Estado e contra a segurança e a paz de todos os indivíduos. Hobbes faz uma discussão muito interessante sobre a sentença. Ela vai se apresentar como o último lugar, como a última instância corretiva. Ela vai se apresentar como uma definitiva ação do Estado, no sentido de proteger a estrutura política contra qualquer
possibilidade de subversão. Nesse sentido, é preciso que se compreenda que para o autor a sentença não é uma prerrogativa do juiz, é uma prerrogativa do soberano. Quando o juiz emite a sentença, ele não está falando no seu próprio nome, ele está representando o soberano, porque a sentença pertence ao soberano. Uma discussão muito interessante, o autor vai fazer distinguindo opinião de sentença, porque enquanto a opinião representa o pensamento particular do súdito na função de juiz, as suas ideias particulares e pessoais, enquanto a opinião pertence ao indivíduo, pertence à pessoa, pertence ao súdito, dentro de um campo individualizado, a sentença é pública e pertence ao soberano. Portanto, ao emitir a sentença, o juiz, a autoridade judiciária, não está expondo o que pensa, ela está impondo o pensamento do Estado. Portanto, a sentença pertence ao soberano, não pertence ao juiz. É necessário, portanto, que na emissão da sentença, o juiz busque efetivamente resgatar as intenções do soberano ao emitir a lei, ao constituir a legislação. É necessário, portanto, que essa ideia primeira, que essa ideia inicial, que aquilo que o soberano pensou ao elaborar a lei, seja mantido na interpretação no momento que a sentença for omitida. Trata-se, portanto, de um papel significativo. E Hobbes coloca a instituição judiciária num patamar de sobremodo importância, porque uma vez a fragilidade do contrato, uma vez a fragilidade exposta do Estado e uma vez exposta também a fragilidade da lei, porque nenhuma dessas instâncias foi capaz de coibir, foi capaz de neutralizar a subversão do indivíduo, o judiciário, através da emissão da sentença, estaria atuando definitivamente na soldagem dessa ruptura perpetrada contra o contrato social. Acho que o autor chama a nossa atenção para um aspecto extremamente importante, que muitas vezes não é percebido ou tratado com ingenuidade. No campo da organização política não existe segurança total. No campo da organização política não existe instituição perfeita. No campo da organização política, qualquer instituição pode passar por um processo de degeneração. Talvez nós devêssemos pensar, com base nas preocupações levantadas por Hobbes, acerca da possibilidade de subversão do contrato, possibilidade de subversão do Estado e possibilidade de subversão da lei, talvez nós devamos pensar na possibilidade de um contrato contínuo, a possibilidade dos indivíduos continuamente estarem reforçando, estarem revivando e estarem fortalecendo as suas mútuas considerações de bem e de direito, de tal forma que há uma inspiração muito forte do autor de que o contrato não seja um ato estanque, de que o Estado não seja uma instituição estanque e que a lei não seja uma instituição estanque. É fundamental e necessário que essas instituições estejam permanentemente em construção, atentas, contextualizadas, aprimoradas continuamente, no sentido de buscar a integralização do bem-estar dos indivíduos que constituem a sociedade política. Se as instituições políticas não estão imunes à ameaça e se o Estado, o contrato e a lei podem ser subvertidos, isso chama a atenção para o fato de que a organização política, a despeito de disciplinar, a despeito de controlar, de preconizar, de pré-modelar o comportamento do indivíduo e buscar conter a liberdade natural dos indivíduos, parece que Hobbes
de uma forma bastante coerente, percebe que a neutralização total do indivíduo não é possível. As instituições morais coíbem e buscam coibir essa ação individual, mas o estado natural não pode ser destruído, não pode ser banido, não pode ser eliminado. Nesse sentido, ele está presente, acomodado, disciplinado, docilizado, mas ele permanece presente no indivíduo, em grupos de indivíduos. E, portanto, em algum momento, esse estado primitivo pode subverter uma determinada ordem, um determinado padrão político que supostamente busque a execubilização do bem social. Com isso, o autor propõe que a sentença jurídica se apresentaria como a última e definitiva solução para salvar essa embarcação de ir a pique, para evitar as rupturas no casco do Leviatã de tal modo que ele sufrague, que ele capitule. A sentença se apresentaria, portanto, como uma solução definitiva a este problema. Para isso, Hobbes vai propor a tese do bom juiz, de um lugar ocupado por pessoas capazes de realizar esse tipo de compromisso político. Para o Hobbes, o bom juiz deve ter desprezo pelas riquezas desnecessárias, deve ter desprezo pelas preferências, deve ser um ente que não tenha ódio, que não tenha amor, que não tenha misericórdia, que não tenha paixão e que não tenha raiva. Nós estamos trabalhando a perspectiva hobbesiana da liberdade do indivíduo no âmbito do Estado.